Bom dia, vamos dar início à entrevista coletiva do gerente de futebol Vitor Bage, começando com a repórter Giovana Pires. Oi, Vitor, bom dia para você. Na teoria, né, o Atlético ainda não tem um treinador para o ano que vem, né, já que o contrato do Cuca termina ainda nessa temporada. Quero saber como é que está o planejamento do Atlético em relação a isso, pensando, né, na importância de definir realmente um comandante para poder já iniciar a temporada. Bom dia a todos, bom dia, Giovana, prazer falar contigo. Realmente esse é um assunto que tem ganhado bastante repercussão, né? A gente sabe que nosso momento hoje é de fechar a temporada numa zona de Libertadores. Obviamente também que essa é uma preocupação de nós termos, né, um nome para o cargo técnico aí em 2023. Né? Inclusive o Cuca é o nome a ser mantido, né? Isso não é segredo para ninguém aqui, né? Inclusive é desejo do presidente, da diretoria. Então, inclusive o Cuca tem participado de reuniões já avisando também 2023, mas ainda, né, não tem essa definição. Então estamos buscando primeiramente definir com o Cuca, né, se ele permanece ou não, né, para depois seguirmos aí com o planejamento para 2023. Mas hoje o Cuca ele é a pauta, né, o nome em pauta para a continuidade do seu trabalho, até porque já conhece o clube, sabe como que funciona o clube, conhece o elenco, sabe onde a gente precisa evoluir, então é o maior vitorioso, né, na posição aqui dentro do Atlético, então a gente defende a continuidade dele dentro do clube. Vitor, bom dia, Henrique André da Itatiaia, prazer estar falando com você. Eu queria saber de você como é que está sendo essa experiência, né, para você nesse momento, como gerente de futebol, porque é o primeiro momento que o Atlético atravessa turbulência dentro e fora de campo. Como é que tem sido o seu papel neste momento? Obrigado, Vitor. Bom dia, Henrique. Prazer falar contigo também. Realmente é um momento novo, né, dentro dessa função, haja visto que 2021 foi um ano que a gente obteve muito sucesso, mas a gente sabe que a realidade do futebol, ela não é o que foi 2021, né? O futebol você muito mais gerencia crises e problemas do que propriamente você vai ter grandes conquistas. Então, na verdade, também não é novidade para mim, né? Hoje, apenas estando do outro lado do balcão, né, com outras demandas, né, outras preocupações, mas a gente sabe que o futebol ele é pautado por resultados. E quando eles não vêm, né, surgem especulações, surgem notícias às vezes irresponsáveis, né? E hoje meu papel dentro desse contexto é justamente fazer essa blindagem dentro do clube, dentro do vestiário, né? Exercer também um papel de cobrança, um papel de orientação e, obviamente, também atuar no sentido de desmentir possíveis fake news aí, que a gente observa que muitas coisas também surgem. Então, o papel ele é mais interno, mais de bastidor, minha atuação. E obviamente que trabalhando para manter aqui o bom ambiente de trabalho, né? Que a gente sabe que se você tem um bom ambiente de trabalho, né, o trabalho dentro de campo ele flui, né? Falando isso também como um ex-atleta recente, né? A gente sabe que se você tem um ambiente bom de trabalho, né, as coisas fluem de forma natural e meu papel hoje é garantir esse bom ambiente de trabalho também aqui dentro do clube. Bom dia, São Vitor, Igor da Rede 98. Eu queria que você falasse justamente isso. Você falou nessa última resposta sua sobre gerenciamento de crises, manter um bom ambiente de trabalho e blindar também o vestiário, né? Como que está o clima no grupo? Qual é o clima hoje? É um clima... essa crise que você falou, ela é de resultado ou é uma crise também de relacionamento? Você tem que fazer esse meio de campo. E queria saber também se você está pretendendo fazer algum lançamento aí para o torcedor em breve de produção. Então, na verdade, quando a gente fala em crise, na verdade é por resultados, não crise de convivência ou algum problema interno, né? Muito pelo contrário, nós temos um ambiente muito saudável, um ambiente de amizade,
né, um ambiente muito profissional, onde os jogadores trabalham, né, exaustivamente, né, se você pegar o dia a dia do clube, né, no mínimo 1 hora antes, todos já estão aqui trabalhando, a maioria na academia, fazendo pré-treino, então isso mostra o compromisso. Mas a gente sabe, né, Igor, que ambiente bom é ambiente de vitórias, né? Então, e é esse ambiente que a gente quer retomar. A gente sabe do momento sensível que a gente vive, sabe que temos a responsabilidade, até porque temos um grupo que experimentou um momento de sucesso muito grande, atípico, né, fora da curva, que foi a temporada 2021, início de 2022. Então, esse resgate que a gente tem, né, pretende fazer, está buscando fazer, resgatar o padrão que o time tinha, né? A gente sabe que o padrão que nós tínhamos ano passado foi o que nos levou ao sucesso. Então, é buscar resgatar o padrão, resgatar a confiança através de trabalho, através de conversa, através de fazer o jogador, né, vislumbrar realmente as suas capacidades e readquirir a confiança. Então, o trabalho é diário, o trabalho é incessante no sentido de fazer, né, extrair o maior potencial desses atletas aí, porque a gente sabe aquilo que cada um pode render. Em relação ao produto, né, você bem citou, né, não vou falar nada comercialmente aqui, mas em breve teremos, né, algo legal aí para mostrar para o torcedor e aqueles que gostam de futebol. Vitor, Álvaro Vilaça, Rádio Eldorado, site Sete Lagoas. Tem 10 anos, né, Vitor, que você está no Galo. A gente acompanhou toda a sua trajetória, desde a sua chegada. Já aconteceu de tudo nesses 10 anos. E talvez você seja a pessoa com mais autoridade moral para poder falar justamente disso. Essa questão de crise, de ambiente. Às vezes surge uma notícia, uma especulação, o grupo não está satisfeito com o Cuca, o relacionamento já não é mais o mesmo, o Cuca não consegue extrair mais nada do grupo. Queria que você falasse um pouco mais disso, Vitor, até porque você conviveu com ele nas 3 passagens, né, dentro do clube. Um abraço. Bom dia. Quando os resultados não acontecem, obviamente que muitas especulações surgem, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente propaga, aquilo que a gente escuta e aquilo que a gente divulga, né? Que às vezes a gente percebe uma corrente, né? Não estou generalizando, mas falando de forma que a gente percebe que muitos jornalistas às vezes agem na linha do sensacionalismo ou na linha de criar crise, né, no sentido de conseguir seguidores e conseguir likes, né? Então é um sistema de autopromoção ao invés de trabalhar com a verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque sabemos que nem tudo que a gente ouve é verdade, né? E em relação ao Cuca, né, não existe rejeição, não existe problemas, os jogadores respeitam. No futebol, onde você tem um perfil estou falando de forma geral, tá? Onde você tem um perfil de pessoas muito heterogêneas, né? Você tem estrangeiros, você tem jogador com uma condição social, que vem de uma condição social diferente do outro, de diferentes formações. Obviamente que às vezes vão haver divergências de pontos de vista, mas isso não quer dizer que haja linhas diferentes, que haja rachas dentro de um elenco. Muito pelo contrário, acho que o importante é você saber gerir isso aí. O Cuca faz muito bem isso, tá? De poder fazer todo mundo olhar na mesma direção. Ele é muito bom nisso. Então, não existe nenhum problema de relacionamento com o jogador, insatisfação, descontentamento, até porque o Cuca foi o treinador que projetou esses jogadores para que eles se tornassem multicampeões, né, aqui dentro do clube, que conseguiu extrair o melhor de cada um. E é momento, cara. Futebol se vive de fases, sejam elas boas, sejam ruins, né? E o momento ruim você tem que respeitar e trabalhar, né? E agir sempre na verdade, né? E é isso que a gente preza aqui dentro, né? Trabalhar na verdade, trabalhar no respeito, né? E fazer com que todos olhem para a mesma direção. Bom dia, Vitor. Prazer falar contigo mais uma vez. Aqui é Vital, Rádio Inconfidência, Rede Minas.
Quando os resultados, Vitor, não acontecem no campo, abre-se espaço para uma série de coisas. É o jogador que é abordado na noite, no jantar com a família, é a fake news que começa a se propagar. E você é justamente esse elo entre clube e jogadores, essa ponte que liga o jogador ao clube e, consequentemente, também na relação com a torcida. Com a sua experiência, Vitor, o que você tem dito para esses seus companheiros agora, né? Você também usou a expressão aí do outro lado do balcão. Como é que você tem estabelecido essa relação com seus companheiros que você, inclusive, já viveu numa situação bem parecida com aquelas que você viveu, de pressão, de glória, mas também de pressão? Oi, Vital, bom dia. Infelizmente, né, a gente vive numa cultura de resultados, né? Onde quando se ganha, tudo pode, e quando não se ganha, nada pode. Né? Eu acho que isso a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma, né? Sabendo que o atleta de futebol, ele tem vida pessoal, ele tem vida social, ele tem família, e nada impede no momento que as coisas não estão caminhando tão bem, ele tem momentos de lazer, né, ele poder sair para jantar com sua família, né, de ele encontrar seus amigos. Não vejo problema nenhum, desde que com responsabilidade, inclusive nas vitórias, né? A sua conduta ela tem que ser responsável de tal forma que você não prejudique o clube dentro das suas escolhas. E infelizmente no futebol a gente observa que, falo até por experiência, né, que você entra em campo para vencer o jogo, não é para desfrutar, não é para, às vezes, dar alegria ao torcedor, mas é para você ter paz. Né? A gente viu inúmeros exemplos aí de jogadores que voltaram ao Brasil e que encontraram esse ambiente de hostilidade e que saíram. Né? É caso do William, por exemplo, agora no Corinthians. Isso é muito ruim, né? Quando você prega uma cultura de paz no futebol, uma cultura de o esporte como meio social, de lazer. Então a gente abomina esse tipo de situação. E como eu falei, as notícias no momento de derrota, de dificuldade, elas tendem a ser sensacionalistas, nem sempre pautadas na verdade. E como eu falei, hoje meu papel é justamente não deixar que o externo, né, que essas notícias, que as coisas que surgem, às vezes até de forma desonestas, né, que parte de algumas pessoas, né, seja da imprensa, seja de torcedor, que isso contamine o ambiente de trabalho, né, porque a gente tem nossos conceitos, tem nosso planejamento, né, nossa conduta dentro do clube, né, e a gente não pode pautar tudo aquilo que a gente acredita ser o melhor para o clube de acordo com o que o externo ou com notícias tendenciosas ou falsas contaminem. Então a gente não pode se deixar influenciar por esse tipo de coisa. Então hoje o meu papel é justamente blindar, né, o clube, né? Às vezes não apareço para o público justamente por isso, que o meu papel ele é interno, ele é institucional. E às vezes muita gente questiona, Vitor, mas o que o Vitor faz dentro do clube? O que o Vitor faz isso é garantir ambiente de trabalho, é garantir a disciplina dentro do clube, tanto que para isso nós temos aqui, e todos os jogadores recebem, né, esse livreto aqui de normas de convivência. Então o meu papel é garantir isso aqui, para que o dia a dia seja mantido, as normas sejam mantidas, né, para que a gente viva num ambiente de respeito, de trabalho, né, e a gente sabe que isso faz toda a diferença no sentido de conseguir performance.